Então, o Senhor colocou no meu coração hoje de começar com vocês um estudo e vou fazer realmente uma introdução só com os irmãos hoje desse assunto, tá? Nós vamos estudar a vida de Jacó. Depois, se o Senhor considerar, nós podemos estudar também Abraão, Isaac. Mas assim, eu não sei porquê, sabe? Me surgiu assim esse desejo do coração de estudar com os irmãos a vida de Jacó. E nós vamos tentar dividir em 5 estudos, tá? Pegando assim desde o seu nascimento até a sua partida no Egito. E ver os princípios espirituais que envolvem a vida de Jacó, né? Nós vamos só fazer uma introdução hoje. Eu gostaria de começar com um texto que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. A minha tradução, ela diz assim: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Tem uma outra tradução que diz assim: quero trazer à memória. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então, tem uma que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, no versículo 22, que nós não vamos estudar ele, mas só fazer uma citação para os irmãos verem, tá? O pensamento por trás aqui, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essa é a esperança do escritor. E esse poema, né, chamado Lamentações, é um poema do cativeiro, ou seja, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, depois que Nabucodonosor veio lá e pegou o povo de Israel, queimou o templo, destruiu a cidade e levou o povo cativo, que nasceu essas lamentações, né? É uma poesia, mas é uma oração, e é uma oração de planto de quem está indo para o cativeiro, né? Ou de quem está vendo toda uma nação ir para o cativeiro. E nesses momentos de profundo vazio, angústia, né, de tragédia, de dor, de sofrimento, de perca, nós precisamos de esperança, né? O bem dizer assim, a nossa vida, graças a Deus, sabe, que nós vivemos numa dispensação onde nós temos uma base muito segura para a gente viver, né, que é a nossa fé. Mas imagina que o povo da antiga aliança, inclusive você só vai encontrar essa palavra fé em um versículo de todo o Antigo Testamento. Só tem um lugar em todo o Antigo Testamento tem essa palavra fé, em Abacuque, que está assim: mas o meu justo viverá pela fé. Agora, a palavra que nós vamos encontrar em todo o Antigo Testamento, que nós podemos relacionar com essas coisas com respeito a Cristo, é esperança ou confiança. Então, nós vamos encontrar muita palavra confiança no lugar de fé, mas o que vai predominar o Antigo Testamento é a palavra esperança. Por quê? Porque todos aqueles homens de fé do passado, eles creram em esperança, porque a fé deles apontava para algo que ainda estava à frente deles, ainda viria a acontecer, né? Imagina, por exemplo, quando Davi teve aquele encontro tão terrível com Natan lá, que o pecado dele foi exposto. Qual que era a sentença para aquele pecado? Se ele olhasse para trás e encontrasse as tábuas da lei, que para trás dele, não, porque nós olhamos para trás, nós temos a cruz, mas ele para trás dele tinha as tábuas da lei. E o que as tábuas da lei dizia que ele merecia por causa do crime que ele cometeu? Espada. Morte, não tinha outra coisa, era apedrejamento mesmo. Mas quando aquele profeta visita ele e ajuda ele a confessar o seu pecado, e no meio daquele reconhecimento da transgressão, você encontra arrependimento, você encontra quebrantamento. E o que você vai fazer aqui? Então o Espírito Santo, ele vai usar Natan para dizer assim para ele: olha, não morrerás, porque tudo o que aquilo ali
que ele havia acabado de confessar o levava era para a morte. Então o Natan fala assim para ele: não morrerás, porque o teu pecado foi transpassado. Agora, esse assunto de pecado transpassado, como disse Isaías lá em 53, era algo que ainda levaria muito tempo para acontecer. Ou seja, a sentença de morte de Davi cairia sobre Cristo na cruz. Então Davi, vamos dizer assim, ele morreu em esperança de que o seu Messias morreria naquela cruz e acertaria aquela conta. E ele teve descanso de fé, mas ele creu em esperança. No nosso caso é diferente. Nós vivemos apoiados em fatos, porque o nosso Senhor, ele já veio, ele já viveu, já morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, por exemplo, quando nós encontramos numa situação parecida com a de Davi, que nós nos deparamos com o nosso pecado, a gente não precisa olhar para frente, nós olhamos para trás. Nós nos apropriamos da obra do Calvário, confessamos o nosso pecado, crendo que o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado há 2000 anos atrás, nos purifica de cada pecado. Não é maravilhoso isso? Então a base da nossa carreira é a fé. Mas nós vamos encontrar essa palavra no Novo Testamento algumas vezes: esperança. Ou seja, nós também somos um povo que temos esperança. Agora, nossa esperança não está mais relacionado com a expiação do pecado. Não. A nossa esperança, ela está relacionada com o propósito eterno de Deus com respeito às nossas vidas. Então, lá em Romanos, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 2 ou 3, vai estar escrito assim, ó: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós temos uma esperança viva de que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para terminar. E quando o propósito dele estiver sido cumprido plenamente, nós estaremos regozijando, transformados naquilo que o irmão Rui falou hoje aqui, num corpo semelhante ao seu corpo glorioso, unidos em amor diante do Senhor, aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Então nós precisamos sim dessa esperança viva, porque a esperança é o que nos capacita a continuar a nossa jornada. Se nós perdemos de vista o propósito de Deus, nós vamos definhar, ainda que nós temos uma base sólida de fé, que nós cremos no Senhor, Ele fez tudo por nós, nós somos salvos com a salvação eterna, mas nós não podemos perder de vista que nós somos salvos com um propósito, e o nosso Senhor está trabalhando, e Ele vai usar tudo e todos para nos transformar naquele propósito para o qual nós viemos aqui. Não é maravilhoso pensar nisso? Então essa é a nossa esperança, viva a esperança. Então a vida de Jacó, ela vai ajudar bastante a gente a compreender um pouco melhor esse trabalhar de Deus, Nós vamos encontrar ali a escolha soberana de Deus. Nós vamos encontrar ali o projeto maravilhoso de Deus. Mas nós também vamos encontrar ali um ser muito parecido conosco. Nós vamos encontrar um ser que ele é esperto, ele é turrão, ele é teimoso, ele é terreno, ele é forte, ele é duro, ele tem ali a sua cabeça fincada naquilo que ele quer, ele é desobediente, ele é difícil, mas o Senhor vai trabalhar. E o Senhor vai usar circunstâncias. Mas, lá no fim, nós encontramos Jacó, aquele homem segundo o coração de Deus, aquele representante de Deus e nosso, um homem que pode nos representar perfeitamente, mas um homem que pode representar a Deus de tal maneira que quando o Senhor se apresenta a Moisés, então o Senhor vai dizer assim, deixa eu pegar, vamos começar com esse texto. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Então, algumas gerações já passaram, Jacó já morreu e algumas gerações já passaram. O povo de Deus está lá no cativeiro do Egito. Êxodo 3:6. Aqui o Senhor se revela a Moisés.
E olha só as palavras do Senhor para Moisés. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É assim que ele se faz conhecido. E nós vamos estudar a palavra e nós vamos encontrar assim um grupo muito seleto na Bíblia, onde o Senhor fala assim, ó, eu sou o Deus de. Né? Aí nesse grupo seleto, nós encontramos Abraão, nós encontramos Isaque, nós encontramos Davi, nós encontramos Jacó e nós encontramos Jesus. São esses os personagens seletos. Né? Paulo vai dizer assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós vamos encontrar lá nas cartas dos reis, né? Nós vamos encontrar textos que diz assim, segundo o Deus de teu pai Davi. E nós vamos encontrar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então eu penso que é bem interessante a gente estudar esse personagem, né? E conhecer, né, assim, as promessas de Deus, a maneira como Deus o tratava e como que o Senhor trabalhou aquele homem. Então não sei se a gente vai conseguir entrar hoje propriamente na história do homem, né? Mas eu gostaria de ler alguns textos na Bíblia que nos fala dele. Por exemplo, no livro de Salmos, eu separei alguns, mas Deus se identifica no livro de Salmos principalmente como Deus de Jacó. Então vamos lá? Salmo capítulo 20, versículo 1. Não é o primeiro, viu? Não é o primeiro. Eu separei-os por causa de algumas realidades que nós encontramos nesses versículos. Salmo 20, versículo 1. É uma oração, ou uma afirmação sobre a ação de Deus. E ele vai dizer assim, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. E ao estudarmos a vida de Jacó, nós vamos encontrar muito isso, angústia, muita angústia, muito sofrimento. A vida de Jacó, nós podemos dizer assim, ó, que é uma vida de muita angústia, dor e sofrimento. Mas graças ao Senhor, que ele sempre foi cuidado pelo Senhor. E o Senhor o ouvia e o socorria. Então, é muito bom nós conhecermos a vida de Jacó por causa disso. Porque nós vamos passar por momentos de angústia, de desespero mesmo. Né? Mas nós temos essa certeza que o Deus de Jacó também nos ouve. Não é maravilhoso isso? Né? O Deus de Jacó te ouça. O Deus de Jacó te proteja. Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Maravilhoso, né? Jacó tinha um refúgio. Nós também, o mesmo, o Deus de Jacó. Agora, O que é Selá? esse Selá, ele está em todos os salmos, em diversos lugares. Por exemplo, aqui no Salmo 46, você vai encontrar entre parênteses no verso 4, no verso 7, no verso 11. Viu? Aqui está no 3, Tá no no 7. Selá. 3, 7, 11. Selá significa medita, quieta, silêncio. Pausa. Mas é escrito pausa. Silêncio. Porque quando esses salmos, eles eram proclamados em reunião. Então, todas as vezes que você encontrava o Selá, era para ficar todo mundo quietinho e pensar no que acabou de ser dito. Entendeu? Hoje Também acontece, né, isso? hoje a gente já não aceita mais essas coisas, né? A gente gosta de barulho. Não, mas é importante isso, tá? Esse Selá significa calma, quieta, ou medita no que você acabou de ouvir, porque é muito importante. Salmo 78, versículo 5. Esse eu gostaria de fazer um comentário desse versículo. Salmo 78, versículo 5. Eu vou ler só até a vírgula, tá bom? Está escrito assim, ó. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Quando nós estudarmos a vida de Jacó, nós vamos encontrar essa palavra-chave, testemunho. Ou seja, Deus, ele vai usar esse servo para deixar
para nós um testemunho. Então, nós podemos dizer assim, que esse também é o nosso chamamento. Nosso Senhor mesmo disse, sereis minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, né? A Capadócia e até os confins da terra. Ou seja, nós precisamos ser despertados para isso, que o Senhor nos salvou com um propósito de nos fazer suas testemunhas. E esse assunto está relacionado com a vontade dele e não com a vontade nossa. Então eu posso dizer assim para vocês que a princípio tudo que Jacó queria é basicamente o que a gente quer, né? Ele queria ser o primogênito, ele queria ser o abençoado, ele queria ser o cuidado, ele queria que todas as coisas girassem em torno dele. Não é assim com a gente também? A gente vive assim, basicamente, né? E a gente pede para Deus ajudar a gente nessa área, de Ele cuidar da gente, nos abençoar, nos guardar, nos suprir e nos fazer, né, com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas o que o Senhor queria com Jacó era algo muito maior. O Senhor queria fazer dele uma testemunha. Então, por isso, nós podemos dizer assim que boa parte da vida de Jacó é uma grande batalha. Uma batalha por quê? Porque ele demora muito para entender que a vontade de Deus é melhor que a dele. Nós vamos encontrar isso em diversas etapas da vida dele. Não é numa etapa, é em diversas etapas. Ele sempre tem um plano B, sempre. E ele sempre acaba arrumando muita encrenca naquele plano B, e o Senhor precisa chamar ele de volta e falar, Jacó, vem cá, Jacó, porque é para isso aqui que eu quero você, ó. Entende? Então, essa é uma palavra, tá, que está muito relacionada com a vida de Jacó, porque ele, ou seja, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, e é exatamente isso que ele deseja fazer com cada um de nós, estabelecer um testemunho, muito mais importante do que ter coisa, do que realizar coisa, do que se projetar. Muito mais importante é que o Senhor vença em nós, para que haja um testemunho. Pensa bem, 4 gerações se passaram, e quando o Senhor fala para Moisés assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o coração de Moisés pode se derreter ali diante de Deus, porque quem está falando com ele se chama de Deus de Jacó. Isso enche o nosso coração mesmo de esperança, porque se o Senhor pôde fazer de Jacó um testemunha, como diz lá em Romanos 1, né? Lá fala que o mundo é inexcusável. Eu posso dizer assim, nós que conhecemos a verdade, também temos que tomar essa palavra para nós. Se o Senhor pôde fazer de Jacó um testemunho, nós somos inexcusáveis. Inexcusáveis ou indesculpáveis, né? Dizer assim, não, o Senhor não pode fazer isso comigo. O Senhor não pode me fazer um testemunho. Bom, vamos lá. Salmo 114, versículo 7. Como eu disse a vocês, eu separei só alguns versículos, porque nós temos todo o livro de Salmo cheio de palavras com respeito a Jacó e a Israel. Salmo 114, versículo 7. Gosto demais desse versículo. Ele diz assim: treme terra na presença do Senhor. Aqui falando da grandeza do poder de Deus, né? Então ele fala assim, ó, treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Nós vamos encontrar uma passagem na história de Jacó, que acontece basicamente isso que está escrito aqui no Salmo. Quando Jacó toma uma posição de responder a Deus em obediência, num chamado específico, e ele segue naquela direção que Deus chamou ele, a palavra diz que o terror de Deus se apossou de todos aqueles povos que estavam ali na terra. Ou seja, enquanto ele estava vivendo do jeito dele, estava tudo normal, mas quando ele tomou aquela posição de honrar o Senhor e obedecer ao Senhor, o terror de Deus se apoderou de todo aquele povo que estava ali em volta dele. Ou seja, a terra tremeu
Na presença de Jacó? Não, na presença do Deus de Jacó. Salmo 135, versículo 4. Está escrito assim: porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Foi o Senhor que escolheu Jacó. Escolheu para quê? Para ele. É assim que nós precisamos entender esse assunto da escolha. A escolha divina não é um prêmio de loteria, tá? Porque um prêmio de loteria, quando a gente ganha um prêmio de loteria, é para nós, entendeu? A escolha divina é para ele. Se o Senhor nos escolheu, ele nos escolheu para ele, né? Ele não nos escolheu para a gente viver aqui de qualquer jeito e usar isso como desculpa para a nossa vida relaxada. Eu sou um escolhido, faço o que eu quero. É bem o contrário. Quando o Senhor escolhe para ele. Então, o Senhor escolheu para si a Jacó, né? Nós podemos dizer a mesma coisa, porque está escrito que ele também nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E para que ele nos escolheu? Então, lá em Efésios, o texto vai dizer assim, ó, para que fôssemos, Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Ou seja, assim como Jacó, nós também fomos escolhidos para... Salmo 146, versículo 8. É versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Quão maravilhoso, quão rico é esse versículo, né? Porque nós precisamos mesmo conhecer a vida de Jacó e ver como que o nosso Deus esteve ali o tempo inteiro, cuidando, socorrendo, suprindo, ajudando, sabe, encaminhando, falando, tratando, disciplinando, corrigindo, abençoando. Então, é bem-aventurado quem tem um Deus desse por seu auxílio, né? Que bendita bem-aventurança. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. E a nossa esperança, onde está? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança, irmãos? No Senhor. No Senhor. Sabe, nós temos que esperar no Senhor. É só a gente começar a olhar para a família, a gente começar a olhar para o Estado, a gente começar a olhar para as finanças, a gente começar a olhar para a idade, a gente começar a olhar para as dores, a gente começar a olhar para a nossa história, que a gente já entra em melancolia. Agora, se nós estivermos olhando firme para o alvo correto, nosso coração vai ser cheio de esperança, regozijo, alegria, expectativas. Por quê? Porque a nossa esperança vai estar colocada no Senhor. Vamos lá. Esse é o texto que eu mais gosto, porque ele é muito pessoal. Isaías 41, 14. Isaías capítulo 41, versículo 14. O livro de Isaías também está recheado de profecias onde o Senhor trata Israel assim, ó Jacó, esqueceu que eu sou teu Deus, Jacó? Eu te escolhi, Jacó. Maravilhoso isso, né? Aqui é o bichinho. Então, aqui ele diz assim: não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, teu Redentor é o Santo de Israel. Eu gosto demais dessa palavra. Primeiro, porque eu tenho uma experiência pessoal com ela. Segundo, porque quando a gente vai estudar a vida de Jacó, e esse assunto do testemunho, a gente vai descobrir o seguinte, tá? Olhando de um modo natural, Jacó, ele é um verme que se arrasta nessa terra. E como um verme, tá?
ele precisa lutar contra tudo e contra todos para sobreviver. É isso aí que é a vida de Jacó, né? Então nós vamos estudar isso, nós vamos ver esses detalhes. Porém, o Senhor vai tomar esse verme e vai transformá-lo numa borboleta. Então ele vai, sabe, de verme a borboleta. Assim, esse é o trabalhar do Senhor. Então, quando nós chegarmos na última parte da vida de Jacó, né, nós vamos encontrar um santo, nós vamos encontrar um profeta, nós vamos encontrar um homem que o mundo não pode corrompê-lo, e nós vamos encontrar um adorador. Vamos encontrar o quê? Um adorador. Um adorador. Uma coisa maravilhosa, um adorador. Então, vale a pena, sabe, irmão, se dedicar a estudar essa vida e procurar aprender com ela, porque o Espírito Santo, ele vai tomar esse estudo e ele vai nos ensinar, né? Nós vamos aprender com cada situação. E é muito importante nós olharmos para a vida de Jacó e nós nos vermos, porque é isso que nós somos, né? Nós podemos dizer assim que todos nós somos Jacó em potencial. Como nós somos Jacó, né? Vamos falar assim, ó, quanta dificuldade nós temos, né, de dizer assim, ó, nós somos Abraão, né? Abraão é muito alto. Isaac, é muito obediente. Como que nós vamos se comparar a Isaac? Que profundidade, que vida, né? Mas quando nós chegamos em Jacó, então a gente fala assim, poxa vida, acho que eu encontrei alguém aqui que se parece comigo. Então é maravilhoso a gente ter esses textos da palavra que nos compara, tá bom, irmão? Que nos compara com Jacó, tu, verme de Jacó. Eu me lembro que depois, acho que de 7 anos de carreira cristã, eu entrei numa batalha com o Senhor, uma batalha difícil, porque o Senhor já vinha me chamando há algum tempo para me dedicar mesmo à palavra, ao ministério, à oração, em tempo integral. Mas, né, eu vivia dentro de um sistema religioso e aquilo que o Senhor falava no meu coração era exatamente o contrário do que o sistema ensinava. Então, como que eu ia deixar todas aquelas coisas, né, para viver aquilo que o Senhor estava me chamando? E vamos falar assim, né, profissionalmente falando, eu estava tranquilo, né? E para mim estava muito bem organizada a minha vida daquele jeito. Ainda que, né, vamos dizer, era uma criança, né? Mas o Senhor me chamando uma e outra vez para me dedicar em tempo integral. E eu realmente encontrava muitas barreiras, né? Ia falar com o pastor falava assim, ó, não, né, você não pode fazer isso. Ia falar com... Todo mundo achava um escândalo aquilo que o Senhor vinha comunicando do meu coração, que eu deveria viver em tempo integral. Aí, eu me lembro, não esqueço disso, sabe? Eu me recordo de uma noite lá no fundo de casa que eu estava, eu e o Juninho, inclusive, o Juninho era bebezinho. Eu estava com o Juninho, ele sempre ia comigo orar, então eu ia lá para o fundo de casa orar. E ele ia comigo, no meio das minhas pernas ali, a gente orando, né? E aí eu orei ao Senhor assim, eu falei assim, eu não consigo, né? Preciso da sua ajuda, não tem como eu largar a minha profissão, né? Largar meu trabalho, largar minhas coisas para ir te servir. Para mim fazer isso, eu preciso de alguns sinais do Senhor. Então, uma das coisas que eu preciso é que a minha esposa, né, chegue para mim e diga assim, ó, pode ir viver em tempo integral que o Senhor vai sustentar. Então, eu coloquei isso ali diante do Senhor nesse dia. Passou mais ou menos umas 2 semanas, eu peguei um trabalho grande para fazer, fui lá, fiz. Quando eu terminei o trabalho, eu tinha esse costume, tenho até hoje, né? Tudo que eu faço, eu sempre agradeço a Deus. E aí, a hora que eu terminei o trabalho, né? Eu estava sozinho naquele lugar, eu fui agradecer a Deus, me ajoelhei e agradeci o Senhor. Na hora que eu terminei de agradecer, então o Senhor falou comigo ali. Falou assim, ó, eu não chamei você para isso. Não era esse o objetivo. Eu chamei você para cuidar de vidas. E ali foi um quebrantamento muito grande que aconteceu comigo naquela tarde. E naquele quebrantamento eu confessei para o Senhor que eu jamais abandonaria aquelas coisas que eu fazia
para depender do Senhor em tempo integral. E até coloquei diante do Senhor as dificuldades que eu tinha. Assim, ó, como que eu vou viver assim? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou... Gente, eu lá, né? Mas o Senhor me quebrantou, eu fiquei ali um tempo chorando. E depois eu me levantei, me recompus, juntei minhas coisinhas. E nisso um irmão me chamou, me pediu um socorro, que ele tinha vendido uma casa e precisava passar uma tinta nela para poder entregar. Falei, não, tudo bem, vamos para lá. Fui, 5 dias depois eu caí de 8 metros de altura. Sabe? Mas na hora que eu caí, ô Vini, eu estava lá na pontinha da escada assim, sabe? Na hora que eu desci, na hora que eu desci, eu tinha certeza que ali acabou. Assim, agora eu morri, né? Pá, no chão, né? Na hora que eu caí vivo, na hora eu já entendi. Tá bom, Deus, já entendi, Deus. Na hora eu já entendi. Falei assim, o Senhor está respondendo minha oração. Falei para ele que eu não conseguia sair, que ele tinha que me tirar, ele vai tirar agora, né? Aí eu percebi, né? Tinham algumas quebraduras e tal, e eu fui levado para o hospital. E a gente é muito. A gente é complicado, sabe? A gente tudo já come mesmo. Então lá no hospital, eu tinha no meu coração que o Senhor tinha me levado para lá porque tinha um monte de gente lá que precisava ouvir a palavra. E realmente, eu fui colocado no pronto-socorro, fiquei uns 4 dias lá no pronto-socorro, depois eu fui levado para um quarto, fiquei mais uns 7 dias lá no quarto, aí depois eu operei, fiquei mais uns 7 dias lá. Então, o meu entendimento era que eu estava ali para pregar o evangelho. Então, estava com uma pernona engessada do lado de cá, um bração engessado do lado de cá, né? Mas a boca não estava engessada. Então, eu pregava o tempo inteiro. Eu pregava. Quem chegava lá, chegava um menino baleado, eu pregava para ele, chegava um lá que o dedo cortou, eu pregava para ele. E tava, né? Era isso que eu fazia, todo dia. Tá bom. O Senhor fez o quê? O Senhor promoveu uma situação lá que saiu todo mundo do quarto. Fiquei só. Só eu e Deus naquele quarto. Aí a coisa fedeu. Porque se não era para pregar o evangelho, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu não tinha essa compreensão. Hoje eu faço, hoje eu olho para trás, né? Falo assim, bendita queda. Mas na hora, eu não tinha essa dimensão. Então, quando eu fiquei sozinho, eu tirei os olhos do Senhor. Eu tirei os olhos. Na hora que eu fiquei sozinho, eu só consegui ver a minha perna quebrada, o meu braço quebrado, e eu sabia também que a minha cara estava quebrada, ainda que eu não tinha olhado no espelho ainda, mas eu sabia que a minha cara estava quebrada também, né? Que todo dia a enfermeira ia lá, fazia curativo, passava coisa e tal. Quando você cai numa altura dessa, não fica muito bonitinho. Então eu estava lá, irmãos, sozinho. Daí eu comecei a olhar para aquela perna, olhar para aquele braço, olhar para mim mesmo. E eu fui tomado de uma tristeza, de uma autocomiseração, sabe? De uma angústia, de um desespero. Aí veio um monte de porquê no meu coração, assim, mas um porquê em cima do outro, sabe? E ali eu entrei em desespero, irmãos. Confesso para vocês assim que eu entrei em desespero mesmo. E eu comecei a chorar. Um choro desesperador. Comecei a chorar e eu estava assim naquele choro de angústia, de desespero. Quando assim, de repente, assim, no meio daquele desespero, eu ouvi a voz do Senhor. Mas de uma maneira assim, como a gente conversa, tá? O Senhor falou assim, porque o Senhor ele fala de diversas formas, né? E graças a Deus por isso, que ele fala pela palavra, ele fala pelo louvor, ele nos visita em sonhos, mas aquele dia não, aquele dia eu ouvi a voz do Senhor assim, como vocês estão ouvindo minha voz aqui falar com vocês. O Senhor falou assim, não temas, ó vermezinho de Jacó. Foi só isso. E não precisou mais nada. Naquela hora, sabe, que eu ouvi o Senhor falar assim, ó, não temas, ó vermezinho de Jacó, o meu coração foi transpassado de amor, foi transpassado de alegria, foi tomado de gozo, e eu comecei a chorar, já não mais de miséria, comecei a chorar de prazer. E ali, sabe, quanto mais eu meditava nessa palavra, não temas, ó vermezinho de Jacó, mas eu compreendia que o Senhor estava respondendo às minhas orações.
Porque o Senhor já tinha me liberado para o ministério, para você ter ideia. Quando a primeira pessoa que me visitou no hospital foi a minha esposa. E ela chegou lá e falou assim, ó, quando você sair daí, você pode viver para o evangelho. Já tinha dado a resposta. Todo estrupiado lá, sabe? Ela chegou e falou, ó, quando você sair daí, você pode viver para o evangelho. Sabe? Mas não só isso. Eu consegui ter clareza que eu havia pedido para o Senhor, para Ele me levar naquela direção que era a vontade dEle, que eu não conseguia ir. E o Senhor graciosamente tinha me quebrado na mão dEle. Foi isso que eu entendi. Que o Senhor tinha me quebrado, mas na mão dEle. Foi de uma hora para outra? Foi. Por exemplo, você estava naquela angústia tremenda. Naquele desespero E você vindo. ouviu a voz. O Senhor falou assim, ó, não temas, ó vermezinho de Jacó. Só. Vini, que coisa foi aquilo? Que coisa foi aquilo? Primeiro que já era pra ter parado de trabalhar antes, Sim, né? não, já tinha. Não, Aí precisou cair. Aí a melancolia foi embora, só veio a alegria, sabe? Alegria mesmo. E aí o Senhor começou a falar comigo. O Senhor falou para mim, por exemplo, uma das coisas que o Senhor me falou lá no leito do hospital, que se Ele não me colocasse lá, eu nunca ia entender o que Ele queria fazer comigo. Então, quando aqueles irmãos chegavam lá para orar por mim, colocavam a mão em mim lá, ô Senhor, tem misericórdia do teu servo, tadinho, sabe assim, eu tô dando risada. Porque eu sabia que não era nada daquilo, entendeu? Você sabia o porquê que você Sim, tava eu lá. sabia exatamente o que era aquilo, sabe? E uma das coisas que o Senhor falava assim muito forte no meu coração, todo dia, lá, depois dessa experiência, era, sabe assim, né? Eu vou colocar você no eixo, sabe? Eu vou colocar você no trilho. Vou colocar você para andar num caminho novo, vivo, que as pessoas aí não conhecem. Então, não queira ser compreendido, não queira ser aceito, não espere que você vai receber a aprovação de homens. Eu estou fazendo isso. Então, foi assim, sabe? Foi muito maravilhoso. Aí, né, depois disso, aconteceu uma coisa legal, que eu parei de pregar. Mas aí eu comecei a cantar. Então, não tinha mais em mim para pregar. Mas eu estava com o coração cheio de alegria. Então eu cantava. Volta e meia entrava um médico lá no quarto e falou, quem está cantando aqui, né? Você tá vendo o cara com uma perna espichada lá, o braço aqui, e eu tô lá cantando. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. E eu cantava. Foi uma benção. Até me darem alta. E aí eu fui para casa. E foi muito maravilhoso, sabe? Até sua alta foi acelerada por conta disso. Foi. Mandar logo embora para Tava trás. muito barulho, né? Aí eu fui para casa. Foi muito bom, sabe? Que experiência maravilhosa. E assim, sabe, teve algumas coisas lá que aconteceu que eu não consigo esquecer, né? Nem devo esquecer, né? É maravilhoso ver o tamanho da misericórdia do Senhor, né? O médico chegou em mim, o médico que me operou, né? O professor, né? Que eu acho que nem foi ele que me operou. Mas o professor chegou em mim e falou assim, ó, teu braço, ele vai sofrer uma situação que ele vai deslocar, ele vai sair, porque você teve uma luxação aí, a gente não colocou pino, nada. Então, vai ficar com restrição e luxado, né? E vai deslocar, nunca deslocou, nunca, nesse tempo inteiro. Aliás, já podia até ter operado de novo esse braço, é que eu não quero mais operar ele, mas... Porque o senhor falou um negócio comigo com esse braço também e eu... Fiquei quietinho, sabe? O que o senhor falou? Eu estava 1 ano de fisioterapia, porque a perna ele falou assim, ó, correr esquece, bola, nunca mais. E aí, passou 8 anos, o senhor me deu um outro médico que operou minha perna e ficou zerado, né? Voltei a correr, a jogar, não tem mais problema com ela. Mas o braço eu não mexi pela seguinte questão. Eu estava já 1 ano fazendo fisioterapia e a fisioterapeuta desistiu. A que estava fazendo, sabe? Porque ele só abriu até aqui, ele não abriu mais. E a mão ficava assim, ó, travada aqui, ó. Não mexia nada. De tanta fisioterapia, eu consegui virar ela até aqui assim, sabe? E vocês não sabem disso, né? Mas lá no presídio, eu prego assim. Entendeu? Eu prego assim. Ó. Eu preciso que a mão vire até aqui para ele não poder segurar a Bíblia, para poder pregar. Entendeu? E... foi isso que o Senhor falou no meu coração. Você falou assim, ó, eu vou deixar sua mão virar o suficiente para segurar a Bíblia, para você não voltar a trabalhar.
Então, por isso que eu não fui adiante querer resolver o problema do braço. Porque vai que o braço fica bom, né? E o manezinho aqui volta àquele mundo que ele vivia lá e fazia aquelas coisas. Mas uma das coisas que também eu penso que é bastante importante dizer para os irmãos que Deus fez comigo nesse sentido, foi que eu era um bom profissional. E eu tinha uma cartela de clientes enorme. E meu telefone tocava no mínimo 4, 5 vezes por dia. Cliente pedindo serviço, pessoas pedindo orçamento, especulando, chamando, sabe assim? Cheguei a ter uma agenda de 1 ano de trabalho para fazer. Então, não era assim um desconhecido, né? Era uma pessoa que estava no mercado. E depois disso, nem tem mais aquele telefone. Era um telefone que eu carregava há muitos anos. Era 33250746. Titular? Não, telefone fixo. Esses telefones que a gente comprava lá da Sercontel, que era caro. Nunca mais tocou aquele telefone um cliente pedindo um serviço. Um banner, uma faixa, uma placa, nada. Nunca mais tocou. Quando aquele telefone tocava, ou era a gente querendo vender alguma coisa, era algum irmão, alguma coisa. Mas acabou. Então foi assim um divisor de águas na minha vida, essa experiência, sabe? Como eu agradeço a Deus por isso, porque já era crente, já servia o Senhor, mas do meu jeito. E aí eu precisei passar por esse crivo, e foi nessa experiência que eu ouvi essa palavra: não temas, ó vermezinho de Jacó. Então eu gosto muito desse texto. Sempre que eu leio ele, né, eu me lembro dessa experiência que eu tive. Mas, irmãos, o objetivo não é estudar a minha vida, é a vida de Jacó. Então eu quero deixar uma tarefa para os irmãos, para ficar um pouco mais fácil quando a gente voltar. A vida de Jacó, ela nos é apresentada na palavra em alguns estágios. A primeira notícia que nós vamos encontrar dele está no capítulo 25, Gênesis 25, a partir do versículo 19, nós vamos começar a encontrar aqui o assunto de Jacó. E nós vamos até o capítulo 44. Gênesis 25. Isso, Gênesis 25 até o Gênesis 44. Perdão, não é o 44 não. Até... Gênesis 25, qual versículo? 19. do versículo 19 até Gênesis 50. Tá? Ou Gênesis 49 e 33. Que é o último versículo. Aqui nós vamos encontrar toda a vida de Jacó. E eu gosto de dividir ela por território. Então, nós vamos encontrar a primeira parte, ela vai acontecer num lugar chamado Berseba. E lá, a princípio, nós vamos encontrar um enganador. Enganador, essa é a palavra em Berseba, um trapaceiro, né? Aí depois, a segunda parte, que vai durar 20 anos, é em Padã Arã. Entre Berseba e Padã Arã, Jacó nasce de novo, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus em Betel. Mas quando ele passa por Betel, lembra, ele é um homem ímpio, ele é um homem da terra. Então Betel não tem muito significado para ele não. Para Deus tem, mas para ele não. Ele faz um voto com Deus lá e vai embora, né? Vai para Padã Arã. Padã Arã são 20 anos. Os 20 anos de Padã Arã, nós podemos dizer assim, que é o tratamento de Deus com Jacó por aquele enganador. Então, se a gente for resumir, tem duas palavras que a gente pode usar para falar de Jacó em Padã Arã. A primeira delas é um escravo, né? Tem um texto em Oséias 12:12 que diz assim, ó: Jacó serviu por causa de uma mulher. Cuidou de ovelha. Ou seja, como se ele estivesse satirizando, assim, ó, ele foi escravo por causa de uma mulher. Essa é a história de Jacó. Então, Uma ou duas? Duas, né? Duas. Mas é por causa de uma só. É que ele foi enganado. Então, a outra palavra que a gente pode usar para esse período de Jacó é enganando e sendo enganado. Porque é o segundo estágio. O primeiro é enganador. O segundo lugar, quando eu falei, ou um escravo, ou essa palavra, enganando e sendo enganado. Porque o que acontece na vida de Jacó? E isso vai percorrer pelo menos
3/3 da vida de Jacó. Tá? A lei da semeadura e da colheita, ela é urgente na vida de Jacó, assim como é conosco. E a gente tem que entender isso, por causa do propósito eterno de Deus, e principalmente por causa da salvação eterna que nós recebemos em Jesus Cristo. Então, a lei da semeadura e da colheita, ela tem que ser acelerada na nossa vida. A gente não pode ficar muito tempo sem colher o que a gente plantou. Você consegue entender isso? Então, por quê? Porque, vamos falar assim, né? As coisas eternas, não, as coisas eternas nós temos a eternidade para colher. Mas as coisas erradas, nós temos pouco tempo para colher, porque o Senhor tem pressa. A nossa vida aqui não é só sofrimento de colheita do que semeou errado. Não, isso tem que passar assim muito rápido, porque a gente precisa avançar. Então, todas as vezes que Jacó ele dá uma escorregada, o que acontece? A consequência vem quase que imediato. Ele nem respirou direito, a consequência está lá. Mas por que acontece isso com ele? E não acontece com o ímpio, por exemplo? Então você tem que entender isso. Primeiro, que o ímpio, ele tá vivendo aqui nessa terra, que tipo de vida que ele está vivendo? Para onde ele está indo? Ou seja, ele tem uma eternidade para pagar essa conta. Então tudo que o ímpio vai encontrar de prazer, de delícia, de gozo, de alegria, é nessa vida aqui. Então vocês não acham que é uma misericórdia do Senhor permitir que o ímpio viva seus dias aqui sem consequência das suas tragédias, que ele goze, regozije, desfrute? Pô, é só isso aqui. Depois ele vai entrar numa eternidade sem Deus, uma eternidade sem paz, uma eternidade sem alegria, onde nunca mais ele vai gozar de 1 minuto de sossego. Agora, no nosso caso, não, né? Não tem nada para ficar para acertar na eternidade. Então tem que acertar aqui. Agora, como o tempo é curto e o Senhor se apressa em fazer de nós suas fiéis testemunhas, então esse assunto de colheita com a gente é quase que imediato. Por isso a gente precisa realmente vigiar na maneira como nós vamos viver aqui, porque senão nós vamos passar boa parte da nossa vida colhendo porcaria. E isso nós vamos encontrar em Jacó. Então, os 20 anos em Padã Arã, ele vai fazer uma colheita maldita. Tá? Então essa é uma parte. Haverá outras, porque ele é difícil de aprender, igual a gente. Mas nós podemos dizer assim, que a que mais se destaca é Padã Arã. Então, depois de 20 anos em Padã Arã, ele volta para Canaã. Então nós temos aí esse outro processo em Canaã, que eu gosto de nomear esse outro processo de o processo de santificação. Mas a gente poderia usar uma outra palavra, que também é muito própria para esse período, que é o caminho da cruz. Então nós vamos encontrar um Jacó agora sendo transformado de tribulação em tribulação. Desculpa ouvir essa palavra, tá? Que a gente gosta mais, né, de ouvir aquela de glória em glória. Mas no caso de Jacó, ele vai ser transformado de tribulação em tribulação, até Hebrom. Então, a partir de Hebrom, nós temos um santo. Um santo. Por quê? Porque esse era o projeto do Senhor, era transformar aquele verme num santo. Então, quando ele chega em Hebrom, santo. Aí daqui para o Egito, um profeta, uma fiel testemunha. Então esses vão ser as escalas da vida de Jacó. E nós vamos ver que o Senhor trabalhou com ele, o Senhor tratou com ele, o Senhor moldou ele, e o Senhor tirou dele tudo aquilo que precisava ser tirado, para que no final ele pudesse realmente ser aquela fiel testemunha para a qual o Senhor chamou. Então, a gente vai continuar assim nas próximas reuniões. Amém? Ó Senhor, como é bom ter esperança. E só de saber que o Senhor é o Deus de Jacó, já nos enche de esperança. Porque tudo que nós vemos no teu relacionamento com Jacó é a tua misericórdia. A sua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Essa misericórdia que nos sustenta. Essa misericórdia que se renova a cada manhã. Essa misericórdia que nos corrige. Essa misericórdia que nos dá a oportunidade de fazer diferente. Essa misericórdia que nos chama a cada dia a vivermos para a tua glória. Ô Senhor, quão maravilhoso é saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o Senhor tem sido paciente conosco, como foi com Jacó. O Senhor tem sido bondoso conosco, como foi com Jacó.
Então, realmente, Senhor, nosso coração se enche de esperança e saber que o Senhor está nos fazendo para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.